Olá, estou vivo, aguardando o pessoal entrar aí, vamos começar já já a nossa live. Hoje, o Business Talk de hoje é o empreendedor e os novos tempos. Nessa live nós vamos receber Cecília Betero, esperando o pessoal chegar, e assim que o pessoal estiver presente e tiver o número suficiente, já temos 2 pessoas, 3... Alice, Tessa, Maicon, Teide, Suzana Betero, está por aí também, Dijane, Ildete. No início dá para ler os nomes, daqui a pouco já não dá mais para ler, né? Nós começando, aí não tem como. Liana, que bom que Liana está aí também. E possivelmente o pessoal da FAESA, tem uma turma lá que assistiu, né? Liana me contou que assistiu a nossa live. Um professor interrompeu a aula dele e a nossa live virou uma aula. Olha que legal, fantástico. Então, se acontecer hoje de novo, maravilha. Célia, Vitalino. A Cecília já está acenando. Não sei se eu deixo ela entrar ou não. Né? Eu vou deixar entrar, né? Vou deixar porque o assunto de hoje é fantástico, é muito importante. Então, eu vou deixar a Cecília entrar. Cumprimento a Cecília, Isabel Benazzi, olha, amiga lá de Osasco, São Paulo. E a Liana está dizendo que enviou de novo para a faculdade. Então é possível, Cecília, que nós tenhamos aí uma turma da faculdade. Então olha só, eu vou deixar a Cecília entrar e já pode solicitar aí, Cecília. Você entra e eu vou explicar sobre o programa, mas com ela já na sala. Mara... Lídia Maria, lá de Petrópolis, que bom que você está aí, Lídia. Vamos lá, autorizando a Cecília entrar. Boa noite. Luiz Betero também está aí, pai da Cecília. O pai e a mãe estão aí. Cecília chegando. Que bom. Opa! Oi, Cecília. Como é que é? Pensei nisso o dia inteiro, se você não autorizasse. Mas olha só, como não autorizar, né? Está Pensei, não, autorizadíssima. que Pois tá é. preparada. Pois é, Oi, Paulo, que boa bom, Cecília. noite. Boa noite, Cecília. Cecília, eu esperei você chegar justamente para explicar o que é esse programa, porque tem gente aí que possivelmente está assistindo pela primeira vez. Eu tive a ideia de fazer esse programa, já venho fazendo outro, que fala sobre o tema Líderes se Reinventam, que é um momento importante, os últimos 100 dias, 100 e pouco dias já, 109 dias, os líderes tiveram que se reinventar. Aliás, é um processo contínuo, né? A Denise também está chegando aí, bem-vinda, Denise. É um processo contínuo, né, de reinvenção. Mas esse momento pegou todo mundo muito desprevenido. Muito. Alguns mais, outros menos. Mas todo mundo foi pego de surpresa. Então, todo mundo teve que entrar no processo de reinvenção. E no decorrer desse programa, à medida que eu fui fazendo as lives com alguns líderes, me surgiu a ideia de nós trabalharmos as características dos empreendedores de sucesso. Nós trabalhamos lá no Empretec, mas são características que foram pesquisadas pela ONU. Todo empreendedor de sucesso ele tem essas características. Algumas com mais intensidade que outras, mas ele tem essas características. Então eu resolvi convidar a equipe do Empretec do Espírito Santo, pessoas preparadas para nos ajudar a refletir sobre cada uma das características. Então, toda a equipe do Espírito Santo está participando desse processo e desse programa. E você é a segunda. Fiz na semana passada, na segunda-feira passada, com a Liana, e nós, naquela ocasião, refletimos sobre busca de oportunidades e iniciativa. O mercado, apesar de estar turbulento, a gente chama de mar turbulento, ele oferece oportunidades. E há empreendedores que aproveitam essas oportunidades. Né? E, quando é o caso, toma a iniciativa de fazer aquela oportunidade valer para ele. Temos aí também a Gisela, que está conosco. A Tessa, a Gisela, a Liana, a nossa equipe está quase toda aí. Hein? Daqui a pouco entra os outros. Muito bem. E hoje nós vamos refletir com a Cecília sobre a característica de busca de informações. Então, o empreendedor e os novos tempos, esse é o novo programa, ele precisa, com intensidade maior que normalmente faz, trabalhar essas características. E nem todo mundo fez o Empretec
conhece essas características. Quem fez Empretec conhece bem as características. Muitos até não as pratica com a intensidade que poderia e deveria, mas conhece. Quem não fez Empretec não tem problema. Primeiro que terá a oportunidade de fazer assim que voltar o presencial. Porque o Empretec não é possível aplicar online, tem que ser presencial. Então, quando for autorizado voltar presencial, o Sebrae certamente vai voltar com todo o gás. Ele está suspenso no mundo todo, inclusive o Empretec. Muito bem, então é uma oportunidade, essa nossa conversa, de as pessoas conhecerem um pouco mais dessas características. E como eu disse, hoje o foco vai ser busca de informações, ok? Muito bem, mas antes eu quero apresentar a Cecília. Apresentei o programa, falei do porquê do programa. O empreendedor está precisando, então, se reinventar, porque os novos tempos chegaram. Estamos vivendo novos tempos. Então, não dá para ser mais o mesmo empreendedor de antes. É sobre isso que nós vamos conversar. Como é que ele faz para conseguir obter informações? A Cecília Betero, ela é administradora de empresas, especializada em gestão empresarial, com um MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Desde 2005, ela é dona proprietária da Better Consultoria. Desde 2012, ela trabalha no Empretec. Mas desde 2005, ela trabalha o desenvolvimento de competências empreendedoras e times ágeis, desde 2005, já há algum tempo. Tem ainda vasta experiência em consultoria, vou pegar minha cola aqui, para a gestão de negócios e treinamentos gerenciais em finanças e comportamento. Recentemente, tornou-se pesquisadora na área de criatividade, como forma de potencializar resultados e soluções nos indivíduos, nos negócios, nos indivíduos e nos negócios. Isso porque ela está fazendo um mestrado em criatividade, de ciências da comunicação, de ciência da comunicação em Portugal, na Universidade Fernando Pessoa. Então, ela se tornou pesquisadora nessa área. E a Cecília é também especialista em Design Thinking. Então, estamos com a pessoa ideal para falar de busca de informações. Agora, eu quero que a Cecília dê as suas palavras iniciais e também complemente algum dado que eu talvez tenha deixado de fora aqui da sua vasta experiência aí. Vamos lá, Cecília, bem-vinda. Obrigada, Paulo. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada aí pela escolha. Foi você que escolheu sobre qual assunto eu ia falar e eu falei, seu olho é clínico, né? Não é por acaso. Eu estou num escritório de campanha, porque eu estou na casa dos meus pais, por causa dessa situação toda, mas eu queria estar... O cenário que eu tinha escolhido era em frente à minha biblioteca, com meus milhares de livros. Queria te contar que chegou aí amigo de infância meu, Juliano, amigo de vizinho, chegou colega de faculdade, aí chegou aluno de educação rural. Então, assim, é muito gostoso poder estar aqui dividindo esse assunto. E eu sou, desde criança, uma perguntadeira, né? Se você entrevistasse a minha mãe e o meu pai, você teria as mesmas respostas, né? Diz ela que quando eu tinha uns 3 anos de idade, o pedreiro foi fazer alguma coisa lá, alguma reforma, e ele falou assim, ô dona, a senhora não quer tirar sua menininha de lá? Não, ela vai machucar. Aí ela falou assim, ela tá te perguntando um monte de coisa, né? Aí o moço riu, ficou com vergonha. Ela falou assim, ela pergunta o tempo todo alguma coisa. Então, obrigada pela escolha, porque eu sou uma perguntadeira, buscadeira de informação. Tá no DNA. Obrigada. Eu acho que você me apresentou... Foi um prazer, então acertei. Devia. Então tá bom. Acertei então na escolha, porque você, quando eu perguntei, você falou assim, não, pode escolher e tal, fica à vontade. E aí eu resolvi realmente apontar esse para você e você de pronto aceitou. Muito obrigado pelo aceite, né? E não dá para conseguir informações sem perguntar. Perguntar faz toda a diferença, né? Quando você temos aí outro... Desculpa, quando você não pergunta com o verbo, você pergunta para a sua própria cabeça, através da leitura, através da observação. Então, pergunta. Pois é. Perguntando. Nós temos aí também, acabou de entrar aí o Gilmar Claret, né, facilitador antigo do Empretec, da turma das antigas aí, um amigão lá de Minas Gerais, das Minas Gerais. Bem-vindo, professora Ludmila, e gente chegando aí, que bom.
Olha só, Cecília, eu quero começar perguntando para você o seguinte. Nós não temos, nos dias de hoje, problemas em receber informações. Porque elas chegam por todos os canais o tempo todo. E aí eu te pergunto, como fazer para essas informações que nos chegam, transformá-las em conhecimento, quando é o caso, e fazer um filtro dessas informações, que é muita quantidade de informações. Existe uma pesquisa, Paulo, que diz que uma criança de 1 ano de idade, há um tempo atrás era uma criança de 2 anos de idade. Hoje, uma criança de 1 ano de idade, ela tem mais inputs, mais informação registrada no seu cérebro do que Einstein tinha. Um dos livros que está aqui é Einstein, de Einstein, porque ele é um dos ícones de criatividade, né? E isso é muito sério. E pode ser muito bom. Ou então pode travar uma pessoa. Se eu for dizer, aliás, sobre todos os comportamentos, como usar? De acordo com o seu objetivo. Então, você vai filtrar de acordo com o objetivo que você tiver, de acordo na quantidade necessária que você precisar. Houve um momento que todo mundo precisava saber da pandemia, dos meios de contágio, mas chegou um momento que o excesso dessas informações começou a travar as pessoas e deixar de levar essas pessoas para frente. Então, eu acredito que o principal, a palavra-chave para a busca de informação é o seu objetivo. Canal tem a torta e direito. De sobra. De sobra. De sobra. Mais do de que sobra. nunca. Mais do que nunca. Agora, pensando na figura do empreendedor, que já está empreendendo, né? Ele já tem um negócio. Né? O que ele tem que fazer, ou de que modo ele pode buscar informações, tendo em vista que ele não pode... Aliás, um dos requisitos da busca de informações, para ter mais clareza dessas informações, é ir pessoalmente. Como ele não está podendo ir pessoalmente, onde ele poderia ir para buscar informações, como é que ele pode fazer para ter essas informações e que sejam informações confiáveis? Então, vamos pensar na pessoa que já está empreendendo. Paulo, para mim, as 10 características do comportamento empreendedor, elas não funcionam sozinhas. Elas funcionam como uma orquestra. Não adianta você ter meta se você não tiver a identificação de uma oportunidade e iniciativa em cima dela. Não adianta ter informação se você não planejar. Não adianta nenhuma das 10 sozinha. Então, neste momento, pessoalmente, depende muito da sua rede de relacionamento. Então, esse pessoalmente, para mim, nunca foi eu fisicamente, mas foi o poder que eu tenho, eu, empreendedor. Inclusive, foi você que me ensinou isso. Quando eu exerço influência sobre alguém, eu viro vários eus. Então, eu lembro até que você desenhava assim, eu. Você lembra disso? E no Flipchart, aí você desenhava no mapa do poder, ali no meio, eu. Se eu influenciar alguém, eu me multiplico. Mais alguém, eu me multiplico. Mais alguém, eu me multiplico. Então, nesse momento, quanto mais relacionamento eu tiver, quanto mais contatos eu tiver, quanto mais eu alimentar esses contatos, eu não fico fora eu não deixo de ter informação. O primeiro computador que eu mexi, né? Aprendi o capixabês. Que eu mexi na vida foi do meu avô em 1992, meu avô paterno Rubens de Magalhães. Então, ali eu já estava trabalhando a neuroplasticidade do meu cérebro para... deu errado. Uma vez, eu apaguei todo o sistema de leilão de gado do meu pai, porque ao invés de colocar um pontinho, só que ali eu aprendi. Então, essa tentativa e erro também faz parte de informação, também faz parte da aprendizagem. Então, assim, na minha opinião, são 2 dicas. Primeiro, multiplique-se, seja eu, né? Cuida da sua rede, liga para as pessoas, conversa com as pessoas, e aí você tem uma facilidade neste momento. E esse pessoalmente, ele não precisa ser com contato, até porque a gente não pode ter contato neste momento, até encontrar. Isso, né? Mas telefona, manda uma mensagem, o poder é o mesmo.
É verdade. Olha só, você falou muito bem que as características, 10 características, só para lembrar o pessoal, né? As 10 características que nós vamos trabalhar aqui, o pessoal que fez Empretec sabe, mas não custa lembrar. E quem não fez ainda, vai ficar sabendo agora que o empreendedor de sucesso ele tem 10 características que ele precisa praticar. E se ele praticar com intensidade todas elas, aí o sucesso está garantido. Né? Vamos lá, me ajuda aí. Eu costumo relacionar com uma metáfora de uma casa. A base... Relaciona. Isso. As paredes, que são realização, e para proteger o poder. Eu costumo... Isso me ajuda muito a lembrar dos 10. Legal. São os 3 conjuntos, então, você falou aí. Conjunto de planejamento, de realização e de poder. Sim. Fala agora das 10 características, resumidamente, sem entrar em detalhes. Só para o pessoal saber, Cecília. Na base, eu tenho que ter meta, eu tenho que planejar e eu tenho que buscar informação. Na base, para base. Eu posso subir alguma coisa depois disso. O que eu quero, planejar e buscar informação, não necessariamente nessa ordem. Elas acontecem, como eu falei, numa orquestra. Aí eu vou levantar as paredes. E aí vem a mão na massa. Vem correr risco, planejamento. Vem o que a Liana falou na semana passada. Até fiz uma colinha aqui do que a Liana falou na semana passada. Realização. Da realização, ela falou, vem realização. Oportunidade, vem exigência de qualidade e eficiência, vem persistência e vem comprometimento. Só que essa casa sem telhado, ela não fica protegida. Então vem a independência e a autoconfiança e vem a persuasão e rede de contatos, que parece 4, mas são 2. Independência e autoconfiança é o poder em relação a mim. Uma. E persuasão e rede de contatos, o poder em relação ao outro. Beleza. E você que está aí nos assistindo, vai ouvir falar sobre cada uma delas. Cada uma delas. Na semana que vem nós teremos a Tessalônica falando sobre planejamento. Depois Gisela falando sobre correr riscos, que é uma outra característica. E na sequência outros falando. Então nós teremos aí, inclusive, um convidado de fora, que não é da equipe do Espírito Santo, que vai estar falando sobre eficiência e qualidade. Tá, tem muita gente curiosa, mas a semana que vem eu comunico. Surpresa, Paulo. Daqui a pouco eu comunico. Vai ser dia 27 de julho, o convidado. Ele não vai ser o último, não. Ele vai ser mais ou menos no meio. Aí, muito bem. Olha só. Que aprendeu empreendedorismo rural comigo, o André Dias. Ah, que legal. Bem-vindo aí, bem-vindo. Bem-vindo a todos que estão entrando aí, que não dá tempo de ler, nos desculpem, não dá tempo de ler o nome de todo mundo. Alguns que dá, eu vou comentar aqui. Muito bem. Então, Cecília, você falou sobre que buscar informações necessariamente não precisa ir em campo, até porque hoje não dá para ir presencialmente, né? Exceto um lugar ou outro, mas protegido e tudo mais. Então tem meios, telefonando, WhatsApp, entra no site. Só que buscar informações, eu tenho que ter informações de quem e para quê. Se eu vou no mercado buscar informações, de quem informar? Eu tenho que ter informação. Vamos pensar de novo no empreendedor. Alguém que está empreendendo, ou que quer. E agora vamos pensar em alguém que quer começar a empreender. Que informações que ele precisa obter? Eu queria falar do Chico, que foi o exemplo que a Liana citou na semana passada. Você se lembra? Lembro. O Chico, ele falou que, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer porque eu não tenho um banco de dados? Naquele momento, né, quando eu estava assistindo, eu falei assim, gente, como aproveitar uma oportunidade sem ter um banco de dados? Então, naquele momento, para o Chico, faltou ter informações. Se a gente for lembrar lá do seu José, que colocava o lápis atrás da orelha e sabia o nome de cada um, lá na cidade da minha mãe, Tambacuri, chamava seu Emílio, que ele vendia bala e qualquer coisa mais que tivesse. Ele sabia. Tá, o banco de dados estava na cabeça. Então, para empreender, eu preciso também buscar informação que seja necessária para a estratégia do meu negócio. Teve uma vez, Paulo, que eu entrevistei o Duane. Ele me perdoe se eu estiver dizendo o nome errado dele. Duane, chefe? É um chefe de cozinha americano, não é isso? Exatamente. Fez Empretec comigo e com a Gisela. Ai, que joia. Então, eu fiz a entrevista dele. E aí eu perguntei para ele, aí eu fiz algumas perguntas para ele e ele falou assim,
com o sotaque brasileirado, né, dele, ele falou assim, Cecília, quando eu fui abrir minha restaurante em Rio de Janeiro, né, que você morou lá há muito tempo, eu estudei toda, eu vou falar do meu jeito, mas ele falou tudo O sotaque inglesado, né? carregado, né? Eu estudei toda a legislação. Eu peguei o bairro que eu queria montar o restaurante, eu peguei a legislação do Rio de Janeiro, eu peguei a legislação de restaurante e eu descobri que eu deveria mudar o meu modelo de negócio. Você me conhece muito bem. Eu sou bem branca, né? Eu fiquei enrubescida de, assim, por que não temos esse hábito? Caramba. Por que não temos? Então vamos ter. Se quiser sobreviver, ainda mais agora, né, diante desse cenário todo, para como buscar informação? Diante do que eu preciso para reduzir risco, que a Gisela vai falar, para, né, para poder diminuir a possibilidade de equívoco, para poder aumentar o potencial. E eu estou fazendo várias consultorias online e estou atendendo muitas pessoas via Skype, Zoom e várias, na área financeira principalmente. E cada vez que eu pergunto assim, como que a pandemia afetou o seu negócio? Paulo, é impressionante a quantidade de... Não afetou. Melhorou. Aumentou. Eu também tenho. E aí, assim, agora eu já me acostumei. Mas eu falei assim, olha... E você fala muito do poder da ação, né, Paulo? E ter que agir, querer sobreviver... faz parte, buscar informação faz parte do querer sobreviver. Buscar informação faz parte da potência que o negócio pode tomar. Então, informação é para sobreviver, para fazer investimento. Buscar informação é para pensar como é que é aquele chefe ou como é que é aquele cliente, como é que eu converso com ele, para poder satisfazer o cliente. Para qualquer uma das características, por isso que ela é uma de base, ela é uma característica de base. Tem que ficar na manga, tem que buscar informação sempre. Perguntadeira. É quase que uma característica necessária para atender todas as outras características, na verdade. Quase não, né? Para todas as outras. Ela ajuda muito para todas as características. Mas você falou do Duane aí, eu lembro bem da participação dele, com certeza a Gisela também, figura extraordinária, né? Um cara amável, né? Ganhou uma das atividades lá, que eu não vou comentar qual foi aqui, mas ganhou uma das atividades, tem uma sacada assim fantástica e saiu em campo e deu conta. Foi buscar informações para fazer aquilo que ele estava pretendendo fazer. Hein? Como? Se despiu do sucesso que ele já tinha. Pois é. E ele é chefe de um restaurante top lá na região lá de Venda Nova, Pedra Azul, né? Muito bem. Olha só, para buscar informações, eu tenho que saber que informações que eu preciso. Né? Para que eu preciso aquelas informações? Sim. E para atender a quem as informações? Neste momento, houve aí, em alguns negócios, como você disse, eu também tenho amigos, pessoas que têm empresa e que estão indo bem, obrigado. Né? Eu tenho citado um aqui, frequentemente, que ele cresceu 40% nessa crise. Né? Claro que tem empresas que estão fechando e tem empresas que ainda vão fechar, infelizmente, mas vai acontecer. E muitas vão fechar porque não saíram em busca de informações, para entender melhor o que está acontecendo. Eu tenho dito, eu não sei se você corrobora com essa minha fala, mas se você ficar o tempo todo, qualquer um de nós, o tempo todo assistindo sobre o Covid, sobre coronavírus, a tendência é você entrar em luto profundo, né? Até pegar, acho que quase que por osmose, né? Pois é. Então aí eu quero insistir, informações você não está podendo ir pessoalmente, mas elas chegam até você. Então você tem que buscar os canais ideais, né? Os bons canais, os canais confiáveis. Sim. Mas quando você vai buscar informações, e aí vamos falar de alguém que tem negócio, mas serve para quem vai montar o negócio. Eu preciso entender algumas dores. Nesse momento, talvez a dor que eu tenha que mais entender é a dor que eu estou sentindo. O que está me atingindo agora
e como é que eu me viro para resolver essa dor. E aí eu saio em busca de informações para atender, aí sim, aí eu saio, para atender a dor de quem? Do cliente. Do cliente. Não Do é a cliente. sua, não. Não, mas Porque, então, quando eu saio, mas eu falei da primeira minha dor, sim, eu sim, tenho que, o que eu você quer, resolvo essa dor seu aqui, né? objetivo. Mas aí eu tenho que sair, né? Porque não dá para eu dizer que não está acontecendo nada. Está acontecendo, e se está acontecendo, me dói. Só que se Sim. eu ficar só com a dor, né? Se eu não tomar nenhum remédio, a dor permanece. Aí eu tenho que buscar isso que você disse. Eu quero que você fale um pouquinho mais, porque o mercado ele tem um tripé, né? É cliente, é fornecedor e é concorrente. No cliente aqui, eu tenho que contemplar o cliente externo ao meu negócio e o cliente interno ao meu negócio, que são os funcionários. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tripé do mercado. Ô Paulo, uma coisa, eu vou falar desse tripé, uma coisa muito importante é não buscar informação na hora que está precisando só. Ficar com a Ótimo, é ótimo. muito importante. Uma vez eu visitei uma padaria em Jardim da Penha e, perguntadeira como sou, eu vi que no meio da padaria tinha não era exatamente um mezanino, porque era um escritório acima, 1,5 m, 2 metros acima. E ele ficava numa visão privilegiada. E aí, como eu já disse, perguntadeira como eu sou, fui conversar. Quem é o dono tá aí e tal, não. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor construiu o seu escritório aqui? Ele falou, porque daqui eu vejo tudo que está acontecendo. Então eu vejo se algum processo precisa ser melhorado, isso tudo é informação. Eu vejo se tem algum gargalo na entrega, né? Então, tudo isso, né, do tripé, é, estar nessa posição privilegiada, mesmo que não tenha um problema, ajuda você a suprir a suprir não, a evitar um problema através da observação. Com relação ao tripé, é muito importante, principalmente agora, que você identifique assim, quem é exatamente o seu cliente, porque ele é seu patrão. Aí você, como eu, você mais do que eu, já deve ter ouvido várias vezes, né? Várias pessoas dizerem que quero me tornar empresário porque eu não quero ter chefe. E empresário tem um monte de chefe. Cada cliente, quanto mais clientes você tiver, quanto mais Mas, você bombar, mais chefes você tem. É muito importante conhecer a dor do cliente, ou qual é o ganho, o que é que ele precisa. É muito importante conhecer o concorrente, o que ele faz. Eu conto que uma vez eu fui num casamento em montanha, lá no norte, é quase Bahia e quase Minas, assim, montanha. E eu morava em Cachoeiro na época, né? E eu achei estranho, porque tinha ar-condicionado, mas em Cachoeiro não era muito comum ter ar-condicionado. E aí eu perguntei para a dona do salão, falei, nossa, que bacana, tem ar-condicionado, é normal aqui em Montanha? E ela falou assim, eu não sei o que os meus concorrentes fazem. Não faça isso. Saiba o que os seus concorrentes fazem. Saiba, e inclusive, assim, Dalila, que eu fui no casamento de Dalila, que acabou de comentar. Ela tá aí presente, era o casamento dela. Tá vendo que é verdade. olha só. Acabou, sou eu aqui. Pois é, foi no casamento dela. E além de concorrente, além de saber o que o concorrente está fazendo, uma vez eu tive uma oportunidade de aprender uma coisa muito legal, assim, um cliente me ensinou uma coisa muito legal. A gente teve 3 crises grandes, além dessa, que é a gigante, né, que está acontecendo. Em 2008, em 2015 e em 2018. Na de 2015, eu estava dando eu estava ministrando um treinamento na área de finanças. E um cliente falou assim, Cecília, eu tenho um negócio numa galeria e eu trabalho com manutenção e venda de celulares. E na galeria tem um negócio igual, que trabalha com manutenção e venda de celulares. Eu chamei esse meu concorrente e falei, vamos tomar um café? E nesse café eu falei com ele, se a gente ficar na mesma galeria, nessa crise, fazendo a mesma coisa, a gente vai quebrar os dois.
O que que você é bom? O que que eu sou bom? Vamos conversar sobre isso? Você vende celular ou eu vendo celular? Você faz manutenção ou eu faço manutenção? Porque senão vamos se quebrar nós dois. Olha que exemplo. Isso. Olha que magnífico. Sacada, né? Uma Que sacada. sacada. Aí Ele viabilizou se os dois. Sim, claro. E viabilizou os dois, né? Ajudou os dois, fez com que os dois sobrevivessem, né? E fez com que. E é assim que tem que ser a relação com a concorrência, não só para buscar informação, mas para também suprir um espaço que a concorrência não está suprindo, identificar um produto que a concorrência não está identificando, não conseguiu identificar ainda, e vem tudo da informação. E sobre o fornecedor, ele é simplesmente o oxigênio da empresa. E eu vejo, eu faço muito, eu trabalho muito com modelagem de negócios e planejamento de negócios, plano de negócios, e eu vejo muitos que querem empreender, especialmente nessa época tão incerta, que eles escolhem um fornecedor. Fornecedor não é para ser escolhido, fornecedor é para ser pesquisado. E você tem que ter um leque de fornecedores. Açúcar, identifica 10 que vendam açúcar. Impressão, identifique 10 que vendam impressão. Seja o que for, identifique, avalie, veja frete, veja prazo de entrega, veja tudo que for necessário e possível e que o seu cliente vai dar valor, porque se faltar oxigênio na sua empresa, você vai vender o quê? Responde isso? Verdade. Respondeu com certeza, né? E você falou algo aí que me fez fazer duas viagens, uma mais longe e outra mais perto. Vou contar rapidamente. A primeira foi a seguinte, você sabe, muita gente aí sabe, eu tive livrarias durante muitos anos. Eu era professor, fui convidado a comprar uma livrariazinha de, sei lá, 4, 8 metros quadrados, pequenininha, né? E em Petrópolis tinha várias livrarias. E o que eu fiz? Eu fui na que eu mais comprava, onde eu mais ia, que era maior, a Pedro II, buscar informação. Né? Ele era meu concorrente, eu era minúsculo, né? Mas eu fui lá. Cheguei lá e dei de cara com o dono, seu Cruz, falecido já. Uhum. E aí o professor, ele é português, né? Professor, como é que está e tal? Eu falei, seu Cruz, hoje eu estou vindo aqui na condição de livreiro, papeleiro, né? Livraria e papelaria. Olha, ora, pois, aí eu falei que eu tinha comprado a papelaria do Fernando. Ah, que bom! Mas o que queres? Aí eu falei, olha, eu quero conversar com o comprador do senhor. Quem que é? É o Hélio. Vai lá conversar com o Hélio. E aí ele me acolheu, fui lá conversar com o seu Hélio, saber sobre fornecedores. E 2 vezes por semana, pelo menos, eu ia lá conversar com o seu Hélio. Tomava um café com ele, ficava lá 1 hora pegando informação sobre o fornecedor. Eu ia no meu concorrente saber de fornecedores. Demais. Então, você tem que buscar informação sobre os seus fornecedores, inclusive, se preciso, com os concorrentes. Então, só para resumir a história, eu cresci muito e tal. Muito bem. O outro exemplo é aqui de perto, que é aqui de São Mateus. Eu estava prestando consultoria para uma empresa que trabalha com produtos naturais, e um dia visitando o estoque eram 2 irmãs, sócias, visitando, eu peguei um produto do estoque delas, olhei no rótulo e vi assim, Ijuí, Rio Grande do Sul. Coincidentemente, eu tinha dado Empretec em Ijuí, um ano e pouco antes. Eu falei, nossa, Ijuí, eu conheço essa cidade. Eu falei, mas uma pergunta, por que esse produto natural, vem lá de Ijuí, do Rio Grande do Sul? Só eles têm. Foi a afirmativa dela. Só eles têm. Eu falei, olha só, você já pesquisou aqui no Espírito Santo? Você tem? Porque se vem de Ijuí, você paga diferença de ICMS, você paga frete, você tem que comprar uma quantidade X para compensar o frete, compensar o pedido e tarará. Aí fui antecipando para ela os problemas que ela enfrentava. E ela falou, não, é isso mesmo, mas aqui no Espírito Santo não tem. Eu falei, você já pesquisou? O ano passado eu pesquisei. Eu falei, não, pesquisa agora. Então eu falei, uma das ações que você vai fazer, que vai me apresentar na próxima visita minha, é fornecedores desse produto e de outros produtos no Espírito Santo. No dia seguinte, ela me ligou. Em Santa Maria de Jetibá tinha um sítio que fabricava aquele produto. Entregava para ela, do lado. Entregava para ela sem custo de frete. Porque eles já tinham um cliente em Linhares. Linhares a São Mateus, é pertinho, entregaria em São Mateus. Né? Olha só. Aí eu tive que provocar, né?
essa pessoa. Mas ela já podia ter feito isso? Com certeza absoluta, já podia ter feito isso. Mas, Cecília, vamos seguir adiante. A convidada é você e quem fala é você. Eu pergunto. Deixa eu te falar uma coisa, assim, você falou que fez uma viagem, eu também fiz uma viagem aqui, enquanto você estava falando isso. Eu costumo dizer que a melhor maneira de passar por uma crise é já ter passado por uma. Então, quando você se depara, você, Paulo, Lisboa, se depara com essa crise, você sabe porque você já passou por uma. Por várias. Quando eu me deparo, por várias, pelo menos uma. Assim, a gente precisa aproveitar, os indivíduos, aproveitar a oportunidade de, se possível, não passar pela crise, mas atitude em cima, as atitudes empreendedoras, né, em cima de qualquer situação, faz com que você fique mais forte. Então, quantas empresas que eu vi lá na crise de 2005, eu tinha acabado de mudar para o Espírito Santo, eu morava em Cachoeiro, e teve a tal da Marolinha. Era Marolinha que chamava? Muitas empresas de mármore, eu fazia muita consultoria em empresa de mármore, muita empresa de mármore quebrou, muita empresa de mármore aprendeu a viver com 40% a menos de custo, pelo simples fato de reagir. Agora, tem gente que fala, eu não preciso desse custo, eu não preciso desse custo, eu não preciso desse custo. Então, a busca de informação ela é tão importante, ela precisa ser tão ativa, ela precisa ser mais ativa do que reativa, para evitar e para ganhar o que os outros comportamentos vão trazer. Então, traz ganho de eficiência, buscar informação traz ganho da redução de um custo e que também traz eficiência, né? Eu anotei algumas questões, assim, se a gente for falar dos 3 comportamentos de informações, como eu sou, você conhece, né? Eu assisti sua live semana passada com a Lili fazendo as anotações. E a Liana falou uma coisa que eu fiquei assim, nós fomos jogados em uma incompetência de forma geral. Generalizada. Generalizada. Sabe o que é legal disso? A partir dessa incompetência que muitas pessoas foram jogadas, estão surgindo muitos especialistas. Porque aí você vai se virar para fazer sua postagem, você vai se virar para poder aprender a conectar o seu computador. O Lorival lá, o Quero Hábitos Saudáveis, é um colega de faculdade que é um grande amigo. E a gente teve uma conversa, né, Lorival, desde o começo lá, eu acho que em março ainda. E eu falei com ele assim, amigo, para de vender a marca. Vende a satisfação, vende o benefício. Vende o que você está entregando. E isso também tem a ver com informação, porque ele me ligou e sendo meu amigo, né, de faculdade, da faculdade inteira, eu estudei em Montes Claros, na Unimontes, eu fiz administração, como você falou. Eu falei com ele, vai vender. Ele consultou um especialista. E ele me pagou, tá? Ele falou, eu quero te pagar, não quero na amizade, não, eu quero te pagar. E aí eu estava até aqui na fazenda, e aí a gente conversou eu fiz anotações e tal, e eu tenho certeza que o olhar dele ficou mais calibrado para, e se esse produto acabar? E se? Então, até na metodologia do Design Thinking, que você citou, né? Eu estudo bastante, na verdade, não é uma metodologia, é uma forma de pensar para resolver problemas, fala muito de você usar o e se. E o e se, a resposta é informação. Nem sempre você vai precisar de lidar com todas as respostas que você encontrar no e se. Mas pensa, e se? E se eu pesquisar de 15 em 15 dias? Quem tem celular, não tô ganhando nada para isso, tá, gente? Quem tem celular da Vivo, quem tem conta acho que é na Abril, baixa um aplicativo que chama Go Read. Se a Alice puder digitar aí, G-O-R-E-A-D. Go Read, valer. 200
títulos, Paulo Lisboa. Para quem tem assinatura paga da Vivo, ou qualquer controle, de graça, tá dentro do pacote. Sobre tudo. Por exemplo, eu tenho 2 gatos. Eu vou lá e leio sobre gato. Meus gatos não dão trabalho nenhum. Aí, bati o fundo do carro numa pedra ali, quebrou o tal do cárter. Agora eu sei o que é e por que não pode bater. E por que não pode ficar sem protetor. Eu falei, gente, estamos virando especialista. Estamos buscador de informação. E nesse aplicativo, e também é baratinho, é um Netflix de revista. Tem revistinha, tem sobre qualquer tipo de negócio, mecânica, negócios, e tem... É só ir ler. Pois na verdade é o soft skills, né? Nesse momento nós estamos desenvolvendo novas habilidades. Agora, só desenvolve quem busca. Se ficar sentado no sofá, se ficar sentado no sofá, pensando na vida ou assistindo, até assistir televisão dá para aprender algumas coisas, tem umas séries boas, tem os documentários, tudo, mas não dá para ficar o tempo todo nisso. Né? Hoje, com o computador em mãos, né, o celular em mãos, você pode pesquisar muito, fazer cursos. Tem inúmeros cursos de graça, né, gratuitos. Tem livros à disposição gratuitamente, bibliotecas, livrarias, editoras. Né? Exato. Mas olha só, você falou algo aí que me chamou a atenção sobre e se, né? O e se só vale a pena se eu der continuidade. E se acontecer... Mas aí você tem que dar continuidade, porque o e se que paralisa serve para nada. Não. Né? Não serve para nada. Se você ele é para incomodar, né? Isso, ele tem que incomodar. Nas alternativas. Exatamente. Pensar nas alternativas, anotar as alternativas. E aí, Cecília, eu quero aproveitar essa deixa e dizer o seguinte, uma afirmação que eu faço, tem sempre alguém que sabe aquilo que você não sabe. Sempre. Então, se você não sabe, procura. Se tiver que buscar um especialista, busca um especialista. Mas às vezes não precisa de especialista, às vezes aquela pessoa que sabe está do seu lado. Né? Às vezes é a esposa, é o companheiro, é o funcionário, é alguém que você pode acessar sem custo zero. Né? Você pode acessar e obter as informações que você precisa. Né? Mas não dá para ficar num processo de lamentação só. Não. E assim, é importante focar na hora de empreender quais informações vão edificar para você desenvolver aquele modelo. Mas também é importante dar valor a todo tipo de informação. Quem não aprendeu a cozinhar alguma coisa nesse momento de... Até eu aprendi. Você aprendeu? O que você aprendeu? Não, já sabia cozinhar alguma coisa, mas na pandemia pude fazer algumas coisas diferentes. Você tá o melhorar rei da a minha... também. Isso daí também mudou. Você tá o rei da live. Pois é. Você percebe-se até que as lives vão, cada uma a gente vai ajustando, vai melhorando. É um processo, né? Um processo contínuo, né? Processo. E eu tive uma surpresa muito grande nesse final de semana, que a minha professora de matemática, de quando eu era criança, não era nem na faculdade, Helenice Matos, ela me mandou uma mensagem, eu fico muito feliz. Eu li. Você viu? E eu vi ela lá me no Instagram. No vídeo. Aí eu falei, os ex-alunos chamam de Lênis, né? Aí eu falei, Lênis, você ligou errado? Ela falou, não, eu queria mesmo falar com você. E aí olha só. Eu conversei e foi emocionante aquele dia. Eu conversei um monte com ela. E eu falei assim, Helenice, eu sempre achei muito... Toda vez que eu converso com as pessoas falam assim, para que matemática? Para que química? Para que física? Para moldar o seu cérebro, meu amor. Porque se você aprender a fórmula de Bhaskara, você pode não utilizar a fórmula de Bhaskara. Mas o seu cérebro expande. Ampliou. E se expande, ele aprende o que você quiser, outras coisas que você quiser. Mas aquele tal de não sei o que, nunca mais usei. Não, você pode não usar se você não for especialista naquela área. Mas o seu cérebro expande. Por isso que é importante aprender tudo. É importante aprender receita, é importante aprender o que é cárter. Tudo. Tudo é importante. Tudo é importante. E na hora de aprender, obviamente, você vai precisar focar e utilizar fontes seguras, claro.
Mas para desenvolver essa habilidade de uma maneira automática, é muito importante ser curioso. E você falou uma coisa muito importante, soft skills. Algumas pessoas podem não estarem acostumadas o que é esse termo. São habilidades intrinsecamente humanas. Paulo, fora isso, é algoritmo. E algoritmo, qualquer computador reproduz. Qualquer computador. Tem um empreteco nosso aí, o Gui Tinoco, entrou. Qualquer computador reproduz o que não é soft skill. Soft skill, eu não consigo saber se ele consegue fazer a leitura disso. Eu lembro que quando eu fui trocar o celular, eu falei, nossa, que estranho, não tem aquele negócio de apertar e ler a minha digital mais. Não, é porque agora lê seu rosto. Eu falei, olha só. Gente, tá perigoso isso. Não, mas se tiver uma pessoa parecida comigo, como eu tenho primas muito parecidas comigo, lê também. E aí? Mas o que é intrinsecamente humano, o que são soft skills, são habilidades que nenhum algoritmo substitui. Por isso que é importante valorizar o cliente interno. Mais ainda, mais ainda. Mais ainda. Mas não... mas e se valorizar, né? Eu acho que a pessoa... acredito piamente que a pessoa que busca novos conhecimentos, a pessoa que busca desenvolver novas habilidades, ela está se valorizando. Ela está dando valor a si mesma. Porque quando ela busca informação, cada informação nova que ela consegue, quer dizer, amplia a mente dela. Quer dizer, ela percebe que ela pode muito mais. Quero saudar aí, ó, gente lá dos Estados Unidos nos assistindo aí, minha filhada Tânia Azevedo, a Silvana lá de Petrópolis. Ótica Serrana, do esposo da Cristina Haddad, lá de Venda Nova. Do Paulinho, não tinha visto ainda. E Omar lá de Petrópolis também. Que legal, gente. Agora há pouco, Zé Antônio está falando que é uma prosa boa, é um compadre meu, Débora Cavalcante. Nossa, quanta gente boa aí, que legal. Agora há pouco, o Gilmar... talk aí no nome, né? Porque é uma prosa mesmo. É um bate-papo, é uma conversa, business talk, né? Conversa sobre negócios, né? Mas é um bate-papo, né? Mas muito bem, entender as dores do cliente é fundamental, né? Tem algo que eu tenho falado agora, eu ouvi tem deve ter uns 8 a 10 anos. Pouca gente conhece esse termo, ele não é muito popular, não. Existe o especialista, que você muitas vezes precisa consultar. Existe o generalista, e vamos entender o que é um e o que é outro. O generalista é aquele cara que entende pouco de um monte de coisa. Esse é o generalista. O especialista é aquele cara que entende muito de uma ou duas determinadas coisas. Ele entende muito aquela uma ou determinadas coisas. E existe o nexialista. O nexialista é aquele sujeito que, não sabendo, ele sabe quem sabe. Então, quando eu disse lá atrás que tem sempre alguém que sabe aquilo que você não sabe, se você procura alguém e você pergunta e ele não sabe, mas se ele te indicar alguém, essa pessoa é nexialista. Eu não sei, Cecília, mas eu sei quem sabe. Por isso, buscar informação, de novo eu volto nesse assunto nosso, né? É fundamental. Isso. Aí eu tenho as informações. Pois é. Esse nexialista eu aprendi num seminário que aconteceu no Rio, alguns anos, por isso que eu não sei se 8 ou 10 anos. Eu ouvi isso do professor Walter Longo. Não sei se o termo é dele, mas eu ouvi numa palestra dele. Faço questão de registrar aqui, professor Walter Longo. Mas, muito bem. Aí, Cecília, eu tenho as informações. O que eu faço com essas informações? Onde eu coloco essas informações para ver se aquelas informações são úteis para mim ou não? Como é que eu uso, então, o Design Thinking? Fala um pouco sobre isso. Então, eu penso que você precisa difundir com a equipe. Nada por acaso, né? Acabou de entrar uma pessoa que chama Liz Fabiola. Você viu aí? Acabou de subir aí. Liz Fabiola. A Liz, ela é uma argentina, uma irmã, que trabalha no prédio que eu morava, em Vitória. E eu compartilhei com ela, né? Liz, ela faz contabilidade, ela trabalha com contabilidade, ela também é encarregada pelo prédio, ela cuida de 300 apartamentos, né? E de tudo que demanda aí os 300 apartamentos.
A Ludmila Cruzoé aí, por exemplo, foi minha colega de EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Conversando, olha só, tem a ver com você. Eu falei com ela, Lud, eu quero fazer uma live sobre português. Ela é professora de português, Paulo. Então, ela vai ser minha convidada. Lembra que a gente falou? Misericórdia, de português, não. Então, a Ludmila vai ser. E a Liz, né, que tá, nossa irmã, né, que tá falando aí, eu compartilhei com ela. Liz, eu preciso ir para o interior por causa da questão da imunidade baixa, não sei o quê. Só de compartilhar essa informação com ela, ela negociou e encontrou outras alternativas e me economizou R$ 2.000. Olha só. Então, onde eu coloco a informação? Onde ela é importante. Eu vou colocar, eu vou filtrar, eu vou usar só a quantidade que for necessária, eu vou compartilhar com alguém que tenha... naquele momento eu nem imaginava que ela podia me ajudar. Eu não estava buscando ajuda, né, naquele momento, mas eu acabei sendo ajudada, né, naquele momento ali. E a informação, eu percebo assim, ó, Paulo, é como se fosse a atmosfera que está aqui, o oxigênio que está aqui, não é o oxigênio que está aqui ao redor. Eu não sei exatamente a hora que eu vou precisar, mas eu preciso de ter. Na utilização do Design Thinking, por exemplo, é uma abordagem muito importante para ter ideias que tem relação com buscar oportunidades, que foi o que a Liana falou. Mas a base de todas as etapas é a informação. Eu passo da primeira etapa, que é imersão, de conhecer o cliente, conhecer a dor do cliente, ou conhecer algum ganho que o cliente vai ter, a partir de informação. Aí eu vou ter ideias a partir de informação. Aí eu vou ter, olha o meu pai, aí eu vou ter experimentação a partir de informação. Eu continuo, existe até uma metodologia, me lembra de compartilhar com você depois, que é super importante, que é um quadro que ele faz assim, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu só continuo, daqui para cá. Eu vou fazer isso, isso e isso, é a ideia. Eu só passo para um investimento maior se isso acontecer. Aí eu vou fazer isso, isso e isso. Eu só passo... Na medida da viabilidade. Sim. Então, na medida da viabilidade. Premissas, são 4 etapas. Você coloca premissas são 3 checkpoints, que chamam, né? Você coloca 3 checkpoints. Então, lá no final, você chama a rádio, a televisão, coloca em outdoor e faz o escarcel e cria uma logomarca incrível e faz o investimento e assina uma plataforma impressionante. Se passar, e a base disso tudo é a informação. Como é que eu sei se eu invisto mais? Analisando o fluxo de caixa anterior, que está no planejamento. Uhum. Então, ela, de fato, ela permeia as demais. Cecília, eu tenho uma notícia para te dar. Já estamos chegando ao final. Por incrível que pareça. Faltam 8 minutos. Mas você não me deu nem opção de falar, eu tenho uma notícia boa ou notícia ruim. Pois não, já dei logo a notícia, né? Bom porque, né, você vê o quanto a gente entrou aí, é bom que nós conversamos sobre essa temática que é importante para todos nós. Quanto melhores informações eu tenho, mais viável fica o meu negócio, ou mais viável fica a minha viagem de expandir o negócio, montar o negócio, manter o... Aliás, tem informação que serve para eu chegar à conclusão que eu tenho que fechar o meu negócio. Com certeza, com certeza. E às vezes não tem manter... que doer, sabe, Paulo? Isso não tem que ser... não é um fracasso, pessoal. Se nesse momento a informação me falou que é isso, bora. Okay. Pois que bom. Eu vou fechar minha parte, eu já te passo a palavra para começar a encerrar. Só um exemplo, um casal lá em Teófilo Otoni, estava prestando consultoria lá para umas empresas, eles entraram no grupo, e na terceira visita eu falei, olha, não saio daqui enquanto vocês não derem as informações que eu pedi desde a primeira vez. Eu não saio daqui. Então vamos buscar, vamos sentar junto e tal. Aí sentou, ele não estava, só a proprietária, e começamos a buscar informação, abre caderno, e quando eu tive todas as informações, eu falei, olha, quanto mais rápido vocês fecharem, melhor para vocês.
Porque se vocês mantiverem o negócio, vocês não terão como sobreviver na vida pessoal de vocês. E aí marquei com eles, aí conversei com o casal, porque ele não era envolvido no negócio, só ela e tal. Eu falei, olha, quanto mais rápido vocês fecharem, vocês não têm como pagar. Vocês estão devendo 3 meses de aluguel, né? Aí devendo esse fornecedor, não tem pagando imposto e tal. Então, fecha o negócio, pega esse estoque, o que está pago, o que não está pago, você devolve ao fornecedor. Aí, nessa hora, eu fui o consultor, mentor, juntei tudo, né? E já dei né, o golpe final ali. Aí eles fizeram assim, 15 dias, eles conseguiram fechar a empresa, devolver e tal. Começaram a trabalhar de casa, né? E aos poucos se reergueram. Eles montaram de novo, né? Isso tem uns 4 anos. Uns 2 anos depois, eles se reergueram, conseguiram montar um negócio de novo. E me foram gratos por esse checkmate. Eles queriam fechar, mas não tinham coragem de fechar. Então, tem momentos que você tem que ter as informações. Com as informações, você decide se expande o negócio, se abre filial, se contrata, se demite, o que você faz? Mas tem que ter informações. Cecília, a palavra é contigo para aí as suas considerações finais. Te passo a palavra. Eu tive a oportunidade de conhecer um fenômeno que eu sugiro que todos conheçam. Ele é um cara muito antecipado, o Arthur Igreja. Ele é da plataforma AAA. E o Arthur Igreja, numa palestra que eu tive a oportunidade de assistir, que foi aqui no Espírito Santo, ele falou assim, eu não sei do que você gosta, mas empreendedor gosta de dinheiro. E a gente não está falando de nada sobre nada negativo, ruim, nem nada. A gente está falando de resultado. Então, a informação, ela te ajuda a fazer as pazes com isso, né? De que o empreendedor, eu não sei do que você gosta, mas o empreendedor, ele gosta de dinheiro e o CNPJ tem que dar resultado, a pessoa física também tem que dar resultado. Isso que é a medida, né, do empreendedor. E não tem como fazer, Peter Drucker falou, não tem como você gerenciar uma coisa que você não sabe medir. E informação dá a medida para isso. Além disso, eu quero te agradecer por esse convite que foi delicioso. Prazer. Pelas pessoas que estão, as 36 pessoas que estão aí. Tiago, olha só, o Tiago, nosso colega do Sebrae, acabou de chegar aí. Tiago Martins. Você vai colocar no IGTV, né? Provavelmente. Vou. Vai, então. Te agradecer, te parabenizar, sabe por quê, Paulo? Eu acho que missão é uma coisa que não tem como fugir. Não tem como você abandonar uma parte sua, né? Tem um livro de criatividade que está ali dentro do armário, que chama Roube como um Artista. E fala que nenhuma ideia veio do nada. Toda ideia tem pai e tem mãe. Tem genealogia. Então, quando você olha referências bibliográficas, você olha a genealogia das ideias. E a informação, ela pode ser, eu quero dizer assim, que ela pode ser triturada, misturada, compilada, e de repente, não é de repente, não existe de repente, não existe eureka, né? Einstein, ele dizia, se você me der 1 hora para resolver um problema, eu vou ficar 55 minutos pensando em o que eu devo fazer. Em 5 minutos eu tenho a ideia de como resolver o problema. Então, olha só, 55 minutos para buscar informação, Paulo Lisboa. E 5 para vir a ideia. Para resolver. Cecília, muito obrigado. Obrigado pela tua contribuição nesse programa. A gente continua esse projeto. Quero agradecer a você, agradecer a Liana, que foi a semana passada, agradecer já o pessoal que vem aí. Né? Semana que vem, Tessalônica, falando de planejamento. O programa é O Empreendedor e os Novos Tempos. Você que está aqui conosco, quero agradecer às minhas irmãs, sobrinhos, amigos que estão aí, os seus amigos, os meus amigos, os nossos amigos. Sim. E dizer que está salvo lá no IGTV e também no YouTube, no meu canal do YouTube. Vou pedir que se inscrevam. Legal. Salvando aqui, um grande abraço a todos. Obrigado. Nesse 1 minuto, Paulo, deixa eu falar. O Tiago Martins escreveu ali, melhor live da semana até agora. Dizem que as 5 palavras mais ditas nesses 100 dias é pandemia, coronavírus, Covid-19,
quarentena e live.